this world I'll overcome. My God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, He's surely... Graça e paz, uma boa noite, momento feliz de nós podermos estarmos juntos, louvando e glorificando o nome do nosso Deus. Você na sua casa, no seu trabalho, seja lá onde você estiver, dedique esse momento para adorar, seja cantando, seja apenas ouvindo, adorando, que nós nos coloquemos em espírito de adoração, pois é um momento que nós vamos oferecer a Deus o nosso melhor louvor, amém? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com
santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia, glória a Deus. Ao nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Que esse nome transforme a sua mente, renove a sua mente, seu coração, para que você seja capaz de experimentar a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. Convido você para orar junto conosco com esse louvor. Renova-me, Senhor Jesus. Eu não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Nós precisamos do Senhor. Eu quero convidar você para orar conosco. Se você tiver algum pedido de oração, pode escrever aí no chat, nos comunique, que estaremos orando junto. Pense em alguém que está precisando de oração. Vamos juntos interceder ao Senhor, clamar o nome dEle, porque precisamos da presença dEle, precisamos do favor dEle, precisamos do socorro do Senhor. Só Ele que pode nos socorrer. Quando olhamos para um monte e pensamos de onde virá o socorro, aquele monte mais alto, meu socorro, declare na sua casa, vem do Senhor, que fez tudo isso, fez os céus e a terra, e a nossa vida está nas mãos dEle. Então é a Ele que nós clamamos. Feche seus olhos aí na sua casa. Se você puder ajoelhar, ajoelhe-se e clame ao Senhor, porque a oração, ela é poderosa. O Espírito Santo de Deus, ele não se limita ao tempo, à distância, nem à internet. Então a palavra dita aqui te abençoa aí. Quando nós oramos aqui, a oração está
com você também. E o Senhor nos ouve, estamos juntos orando. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, neste culto, Pai, nós clamamos a Ti, porque em Ti está o nosso socorro, a nossa justiça, ó Deus, a nossa segurança, a nossa proteção, o nosso consolo, a nossa cura é em Ti. E nós, como igreja do Senhor, nós clamamos ao Teu nome, que é poderoso, é forte, é digno e é santo. Não há outro como Tu, Senhor. Não há ninguém como Tu, ninguém. Tu és incomparável, Tu és grande, Tu és digno. Nós precisamos de Ti, Senhor. Então intervenha, Senhor, ao nosso favor. Socorre-nos, Senhor. Estende Tuas mãos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Senhor, eu coloco diante do Teu altar cada pedido agora, cada clamor, cada vida que está orando e cultuando conosco, Pai. Que o Senhor possa alcançar e ouvir cada oração, Deus. Ó Deus, alcance os corações despedaçados, alcance as pessoas que estão desesperançosas, alcance os aflitos, os oprimidos, aqueles que não vê o futuro, que não vê expectativa, não tem esperança, mas o Senhor é a nossa esperança, em Ti está a nossa esperança. Alcance, Senhor, cada família, Senhor. Ó Deus, se houver alguma discórdia, alguma inimizade, brigas, ó Deus, Senhor, que haja amor, que haja paz, Pai, em cada lar, Senhor. Alcance pais, filhos, irmãos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, trabalhe nos corações e nas mentes, que nesse tempo nós possamos ser transformados pelo Senhor, Pai, para que conheçamos a perfeita, boa vontade, Deus, que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor, e agradável, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelos enfermos que estão nos hospitais, nas UTIs, Pai, lutando por sua vida, Deus. Ó Deus, só o Senhor pode tocar, e onde o Senhor está, acontece transformação, acontece a cura, acontece vida. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, cesse as mortes, Senhor. Nós pedimos socorro, Pai, nesse tempo sombrio que nós não estamos entendendo, mas o Senhor é soberano, o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Alcance, Pai, aquele choro, Pai. Ah, Deus, console os corações que estão enlutados, Deus. Quantas vidas choram nesse momento, Senhor. Quantas milhares de vidas no mundo estão chorando. Mas o Senhor é o Consolador. O Senhor é Pai. Alcance os corações, Pai. Abraça as pessoas, Senhor. Que elas possam ser tocadas pelo Senhor, sentir a Tua presença, o Seu consolo, Pai. Nós precisamos de Ti, e a nossa confiança está em Ti. Tudo, terra, céus passarão, mas o Teu nome é eterno, Pai. Nós queremos que há algo muito maior do que isso, que é a eternidade, Senhor. E nós queremos, Pai, Te conhecer, Pai. Nós queremos começar aqui, Senhor, na terra. Ó Deus, conhecer a Sua vontade, ter a Sua presença diariamente nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, ó Deus, sacia a nossa sede. Queremos, Pai, queremos mais de Ti, mais da Sua presença, Senhor. Que o Seu nome seja glorificado nos tempos de fartura ou no tempo de sequidão, Pai. Mas que o Senhor alcance, Pai, aquela pessoa que está amedrontada, que não sabe como pagar as suas contas, está aflita por causa da falta, Pai. Provê, Senhor. Que a Sua provisão alcance as famílias, Pai. Dê estratégia, visão, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos por cada um, por cada pessoa que está ouvindo a nossa voz, que a Tua palavra alcance poderosamente. Eu oro em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. É a Ele que exaltamos, e é nessa presença que nunca queremos nos afastar. É onde nós queremos estar, é na Sua presença, Senhor.
encontrar e ouvir tua voz todos os dias, Senhor, sem limites junto a ti adorar. Meu lugar é onde tu estás, há um lugar onde eu quero ficar, te encontrar e ouvir tua voz todos os dias, Senhor, sem limites junto a ti adorar. Meu lugar é onde tu estás, eu quero ficar, onde eu possa contemplar tua face, estar em teus átrios um dia, vale mais do que mil em outro lugar, onde aflito encontra paz, alegria e refrigério. Meu lugar é onde tu estás, eu quero ficar, onde eu possa contemplar tua face, estar em teus átrios um dia, vale mais do que mil em outro lugar, onde aflito encontra paz, alegria e refrigério. Meu lugar é onde tu estás, todos os dias, Senhor, em tua presença eu quero ficar, todos os dias, Senhor, te adorar, todos os dias, Senhor, em tua presença eu quero ficar, todos os dias, Senhor, te adorar, todos os dias, Senhor, eu quero estar em tua presença, eu quero ficar, todos os dias, Senhor, te adorar, te adorar, te Amém. Que a palavra do Senhor fale ao seu coração agora. Amém. Boa noite, irmãos. Estou com muita saudade de todos os irmãos. Eu desejo no meu coração que logo isso tudo acaba, se Deus quiser, em nome de Jesus, para que nós possamos estar juntos de novo. Deus abençoe todos meus irmãos. Estou com muita saudade dos irmãos. Estamos aqui nessa vida, né, irmãos? Até quando Deus assim permitir, né? Todos em casa, a gente não pode sair, vive essa vida assim, né? E o Zé está com muita saudade do pastor, da família dele também. Ele vai falar um pouco. Que Deus abençoe todos. Boa noite, pastor, e a família toda da igreja. Eu estou com saudade de todos os irmãos aí, e que logo essa epidemia vai acabar
para nós estivermos juntos aí, para nós cultuar o nome de Deus na igreja. E por enquanto é só isso que eu peço, que Deus abençoe nós aqui e todos os nossos irmãos da igreja Batista de Arthur Alvim. Love explode and bring the dead to life. A love so bold to see a revolution somehow. And love explode and bring the dead to life. A love so bold to bring a revolution somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. No, I'm lost in your freedom. And this world. Graça e paz, meus irmãos. Que bom podermos nos reunir mais esta oportunidade. Você aí na sua casa, nós aqui, mas na certeza de que logo em breve estaremos juntos, nos abraçando, nos confraternizando. Mas nesse tempo de quarentena, famílias em quarentena é o tema da nossa série de mensagens. Que você aproveite essas oportunidades, as oportunidades que Deus tem nos dado. Que bom podermos compartilhar a palavra de Deus, que bom poder, através dessa tecnologia, através da internet, você acompanhar o culto, acompanhar a palavra de Deus e que você aproveite a leitura da palavra de Deus, aprenda, cresça, permita-se ser transformado pela palavra de Deus nessa noite. O tema dessa noite é Não Aguento Ficar em Casa. Na quarentena, muitas pessoas têm diversos tipos de reações, né? Algumas pessoas ficam deprimidas, outras pessoas ficam aproveitando, né, o descanso, a televisão, enfim, os afazeres que podem fazer na sua intimidade. Outros inicialmente gostaram muito, depois dos dias vão passando, eles vão chegando a um limite. Alguns se estressam muito, outros até mesmo têm reações das mais diversas e até mesmo grosseiras, ignorantes, tendo em vista os números de agressões domésticas cresceram muito nesse período. Infelizmente, as famílias em quarentenas vão exigir de cada um de nós, seja pai, seja mãe, seja os filhos, um equilíbrio, um discernimento, a sabedoria para agir nesse tempo e nesses dias. E nesse tema que nós estamos desenvolvendo, e no dia de hoje que nós vamos falar sobre essa questão dessa fuga que muitas vezes as pessoas se colocam a fugir da sua realidade. Não aguentar ficar em casa muitas vezes é um sinal de alerta, é um sinal de que algo não está bem. E eu quero convidar você, como nós temos feito, a proposta desse mês de maio, mês da família, é nós passearmos pelo Antigo Testamento e juntos, à luz de algumas histórias do Antigo Testamento, aprendemos sobre alguns princípios bíblicos para a nossa casa, para a nossa família. Já deu para você perceber, eu estou em uma sala e cada domingo eu tenho destacado um lugar da casa. E hoje é esse lugar de conforto. A sala é o lugar de lazer, é o lugar do descanso, é o lugar
onde a família se reúne, ou está na mesa se alimentando, conversando, ou está no sofá se divertindo, aproveitando as oportunidades. A sala é esse lugar convidativo, esse lugar aconchegante. Cada um de nós tem na nossa sala, no lugar onde nós podemos descansar, onde nós podemos receber os nossos familiares, onde nós podemos oferecer o conforto da nossa casa. A sala é esse lugar, mas a sala representa também um lugar de pessoas que estão, mas não estão. A sala também representa o perigo das relações e a fuga dos diálogos, das tratativas necessárias que qualquer relacionamento impõe. A sala também é um lugar onde muitas vezes o marido está assistindo o futebol, está assistindo o seu programa favorito e muitas vezes ele não consegue ouvir mais ninguém. A sala também é um lugar onde a pessoa foge do confronto, da conversa, e ela muitas vezes se isola em um videogame, em um programa do seu televisor, ou até mesmo nas distrações do seu aparelho, do seu smartphone. A sala é um lugar de circulação. Muitas vezes você passa muito animado, mas muitas vezes você passa muito chateado. Na sala, muitas vezes, é o lugar onde você grita, abafado pela almofada, para que os vizinhos não ouçam o seu desabafo, muitas vezes, de indignação ou até mesmo de revolta. A sala é esse lugar de misturas de sentimentos, de realidades, e que muitas vezes as pessoas estão, mas não estão. E quando nós pensamos famílias em quarentena, é justamente a oportunidade de pensarmos sobre a nossa casa, sobre o lugar da nossa casa, esse lugar de refúgio, esse lugar de segurança, esse lugar de abrigo e de descanso. Muitas vezes também é um lugar de problemas tensos, de situações difíceis. São os desafios da nossa casa. E nessa noite é importante pensar em casa e pensar que nós somos uma casa, pois Jesus, o próprio Senhor, ele veio inaugurar um novo tempo, o tempo onde o próprio Deus habitaria em nós. João 14, 23, Jesus disse: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Que texto maravilhoso! Jesus, o próprio Deus, deseja fazer morada em nós, que nós também sejamos uma casa agradável, confortante, uma casa que seja convidativa ao Espírito de Deus. Que a sua casa, que abriga a sua família, seja um lugar melhor, mas que o seu coração também seja um lugar melhor para Deus, para o Espírito de Deus habitar. E eu quero convidar você a folhearmos algumas páginas do Antigo Testamento. Lá em Gênesis, a partir do capítulo 27, nós temos a história de Jacó. Jacó é um personagem único da história. Jacó é um personagem daqueles que nos chamam a atenção, nos fazem chorar e também nos fazem ficar indignados. Mas é interessante, nós já lemos parte da história de Jacó quando falamos da história de José. Mas essa noite eu quero focar muito na pessoa de Jacó e nos desafios que Deus propôs a ele, os desafios que a vida, as suas próprias escolhas o levaram, mas a maneira como Deus estava aguardando e a maneira como Deus o abençoou. É difícil ficar em casa? Jacó vai dizer para nós que, olha, é muito difícil. Ele não aguentou ficar em casa. Depois que ele engana o seu pai, mente para o seu pai, orientado pela sua mãe Rebeca, ele então rouba a primogenitura de Esaú. E é interessante que depois desse episódio, Esaú fica com muito ódio dele, e Rebeca então orienta Jacó a sair daquele lugar. E lá no capítulo 27 nós temos o relato dessa história. No capítulo 28, Isaac então manda Jacó ir para Padã Arã.
o lugar da família de sua esposa. E é interessante porque Jacó ele foge de Esaú, ele foge de casa. Mas no trajeto, nessa fuga dele, ele tem alguns encontros com Deus. Isso é maravilhoso para nós, não importa o quanto longe quisermos ir, não importa o quanto para distante nós queremos fugir. Deus, Ele sempre nos dá a oportunidade de revermos, de mudarmos, de nos permitirmos sermos transformados por Ele. Ele tem aquele sonho da escada, ele declara aquele lugar como a casa de Deus, ele vai para Padã Arã, ele constitui a sua família ali, ele encontra com Raquel, mas é interessante porque ele que enganou o seu irmão, ele que enganou o seu pai, agora ele é enganado por Labão. Ele trabalha 7 anos para pagar o dote daquele casamento, ele se apaixona por Raquel, ele deseja Raquel e ao invés de salário, ele trabalha 7 anos para ter Raquel. Depois desses 7 anos, ele exige então a sua esposa tão prometida, tão amada, tão querida, tão desejada, mas Labão engana ele e entrega Leia no lugar de Raquel. Depois daquela noite de núpcias, ele reconhece e vê em Leia, ele vai indignado a Labão, e Labão faz uma simples promessa: eu te dou Raquel, mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E ele então trabalha mais 7 anos, ele não demorou mais 7 anos para ter Raquel, ele teve Raquel como esposa, mas ele precisou ficar ali 7 anos. Depois de certo tempo, ele então decide ir embora. Labão conversa com ele e convence, ele fica mais 6 anos cuidando dos animais, do gado ali de Labão. E é muito interessante porque ele decide fugir de novo. Jacó decide fugir de novo e agora fugir de Labão. Ele fugiu de Esaú, ele enganou seu pai, aí ele foi enganado por Labão, agora ele quer fugir da casa de Labão. E ele então ouve mais uma vez a voz de Deus, dizendo que ele deveria voltar para o lar dele, para a casa dele, para a terra dos seus pais. E aí então ele volta, Labão ainda tenta impedi-lo, mas Deus intervém. Ele então é autorizado, é permitido, é abençoado por Labão e ele volta então para sua casa. No caminho para se encontrar com Esaú, aquilo que lhe trazia mais constrangimento, medo e dor, aquele problema do passado, 20 anos se passam e agora ele está no encontro com Esaú, ele tem um encontro com Deus. Ali no Vale do Rio Jaboque, ele tem um encontro com Deus. Que lugar impressionante essa experiência. Ele luta com um anjo do Senhor, ele luta com um homem, ele luta a noite inteira e quando vai raiando o dia, ele então pede para ser abençoado e ele tem o seu nome transformado. Jacó agora recebe o nome de Israel e agora aquele medroso, enganador, usurpador, aquele homem que tinha um nome mau, que enganava as pessoas e era enganado por conta da sua maneira de lidar, ele então agora ele deixa de ser aquele enganador para ser Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Aquele que teve um particular com Deus, como ele vai declarar, Peniel, aquele que viu a face de Deus, aquele que esteve face a face com o Senhor. Jacó agora deixa de ser aquele medroso, aquele covarde, para ser agora o corajoso, aquele que vai encontrar Esaú. Que história fascinante, maravilhosa. Ele volta para as terras do seu pai, ele está ali com a sua família. Deus, lá no capítulo 35, vai falar com ele mais uma vez, ele se consagra ao Senhor, ele se purifica, ele consagra toda a sua família, a sua casa, e Deus já o prepara para finalmente, lá já com José, e você conhece a história, descer para o Egito e continuar experimentando a provisão, o cuidado do Senhor. Jacó é esse personagem. Que história maravilhosa! Eu quis muito unir essa história com o fato de que Jacó é aquele que foge de casa e Deus o leva a retornar para casa. E eu quero passear com você nessa história, trazer alguns princípios da palavra de Deus para a sua vida,
para que você repense também a sua casa e você como casa de Deus. Que nós possamos pensar, será se nós também não estamos fugindo? Não fugindo apenas da nossa casa, talvez do conflito, de resolver alguma questão, ou fugindo com medo de alguma questão. Talvez você pode estar fugindo de casa sem sair do sofá da sua casa. Talvez você pode estar fugindo também de ser a casa, de ser o lugar que Deus deseja habitar, de ser a habitação do Espírito de Deus. E essa história, eu espero também que leve você a perceber e a entender a importância de que você pode ser esse lugar. Quando eu pensei na história de Jacó e refletindo nessa dinâmica da fuga dele, do retorno dele, eu pensei também, será se existiria a possibilidade do próprio Jesus olhar para nós e falar assim, essa casa aí eu não quero ficar não. Essa casa aí não tá legal não. É importante pensar que tipo de casa nós estamos sendo, porque muitas vezes reclamar da casa que nós moramos, você pode ter uma série de motivos para isso. Mas a reflexão que eu quero que você faça é, e você como casa, como você está sendo? Que tipo de habitação você está sendo para Deus? Ele está feliz? Ele está confortado? Ele está bem-vindo nessa casa que é você? Das vezes que Deus falou com Jacó, foram 5 vezes que Deus falou com Jacó. Eu quero destacar as 4 primeiras vezes que ele falou com Jacó. A primeira vez que Deus falou com Jacó foi no momento que ele tem aquele sonho. No momento que ele sai da sua casa, ele está fugindo da casa dos seus pais, fugindo de Esaú. Ele então vai para Padã Arã. E ele então deita e ele tem um sonho. Essa primeira experiência que Deus fala diretamente com Jacó, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, acompanhar alguns trechos desse texto. Está ali no capítulo 28, a partir do versículo 10. E é muito interessante porque ele tem uma visão. E qual que é a visão que ele tem? É a visão de uma escada. Ele adormece, ele vê anjos subindo e descendo, uma escada que ia da terra ao céu. Ele tem essa visão e ele faz um propósito com Deus. Ele faz umas promessas com Deus. E é muito interessante, ele declara aquele lugar o nome Betel, casa de Deus. E dessa visão que ele tem, dessa visão dessa escada, esse sonho, e ele ouve Deus falando com ele, a promessa de que Deus estaria com ele, a promessa de que Deus o abençoaria, a promessa de que Deus o sustentaria, ele então declara aquele lugar um lugar santo, um lugar consagrado a Deus. E é muito interessante, porque dessa primeira oportunidade que Deus dá a ele de mudança, de transformação, Deus já começa mexendo nele. Betel é o amor declarado ali a Deus. É a declaração também de que existe um caminho. E que caminho é esse? Jesus é o caminho. Em João capítulo 1, versículo 51, o próprio Senhor Jesus vai fazer menção disso em relação a essa visão de Jacó. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 1 e o versículo 51. Esse texto é maravilhoso e eu faço questão de ler com você esse texto. O texto diz assim, versículo 50, Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. Versículo 51, disse-lhe, na verdade vos digo que aqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. É a mesma visão. Jacó tem uma experiência. E é muito interessante porque essa palavra escada no hebraico, ele tem ela é uma palavra masculino. E é muito interessante porque se essa palavra ela tem essa conotação pessoal e masculino, e
é um termo masculino. Veja que interessante. Esse caminho, esse lugar, essa escada que leva ao céu é o próprio Jesus. Betel é esse lugar, o lugar da presença de Deus, é o lugar onde o próprio Deus abençoa, assim como ele abençoou Abraão, Isaque, ele promete que vai abençoar também a Jacó. Essa promessa. Mas é interessante porque Jacó ele vai falar assim, olha quão temível e quão terrível é esse lugar, mostra o temor também desse lugar que é Betel. Essa primeira aparição de Deus traz o temor ao coração de Jacó, já mexe com ele reconhece que a presença de Deus, mesmo para quem está fugindo, pode ser um alento, mesmo para quem está confuso, mesmo para quem está incomodado em casa, mesmo para quem está pensando em fugir de casa, em sair de casa. A presença de Deus é um alento, a presença de Deus pode falar ao seu coração, a presença de Deus pode te visitar ainda hoje. Creia nisso. Porque nós vemos aqui nesse texto que o próprio Deus, ele consola o aflito. Ele conserva o tentado, ele anima aquele que está desanimado, desalento, desamparado. Ele ensina o ignorante, ele acalma aquele que está agitado. Que presença maravilhosa. E a pergunta que eu quero deixar para você nessa noite é: qual é a relevância, qual é a influência que a presença de Deus tem sobre a sua vida? Será se quando você está na presença de Deus, será se quando você ouve a voz de Deus, você tem esse temor, você tem essa convicção, essa certeza? É muito interessante isso. Um outro destaque nessa primeira manifestação de Deus a Jacó é a promessa. A promessa de que Deus iria cuidar dele e levá-lo de volta, ia o sustentar. Mas também a promessa de Jacó. E é muito interessante porque tem 3 aspectos dessa promessa de Jacó aqui nessa visão. Primeiro, ele declara um lugar para Deus. Um Deus, ele decide servir a Deus. Ele se torna monoteísta, separando-se das religiões pagãs, idólatras, outras de outras culturas, e ele tem um particular ali com Deus. Então ele decide dizer que aquele é o lugar, e ele consagra aquele lugar para a casa de Deus. Ele determina um lugar. Então ele decide adorar o único Deus, ele determina um lugar. E a terceira característica dessa promessa, ele dá o dízimo, ele decide dar o dízimo. E é muito interessante isso daqui, porque versículo 22 do capítulo 28 diz: e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Dízimo que não era lei, dízimo que não era obrigação, mas Jacó entende naquele particular com Deus, na casa de Deus, ele institui o lugar, o consagra a Deus, ele decide adorar o único Deus verdadeiro, e ele decide entregar o dízimo. Essa relação de promessa, nessa manifestação de Deus, traz uma reação. E a pergunta é: qual é a reação que você tem? Qual é a reação que tem sido provocada em seu coração com a manifestação de Deus, na casa de Deus, com a palavra de Deus, com o ensino de Deus, com o cuidado de Deus? O que isso tem provocado em você? Aonde tem levado você? Terceira característica desse momento aqui de Jacó é o casamento. Porque ele sai dali e ele faz algumas promessas e ele então encontra-se com Raquel, lá já no capítulo 29. E é muito interessante porque chama a atenção, e eu quero destacar essa questão do amor, da paixão, essa questão do amor da juventude. É um tempo muito perigoso, muito perigoso. Jacó colocou alguns critérios. Ele seguiu o conselho do seu pai, isso é muito importante. Ainda no capítulo 28, nos primeiros versos, Isaac fala para ele:
Versículo 1, Isaac chamou Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã, levanta-te, vai a Padan-Aram, casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Ele obedece o seu pai, diferente, por exemplo, de Esaú. Capítulo 26, os versículos 34 e 35, fala que Esaú pegou das mulheres que os pais não concordavam, tanto que o texto vai dizer que aquelas mulheres amarguraram o espírito de Rebeca e Isaac. Vejam quão difícil foi a relação das mulheres de Esaú, afetou a família, a relação com os pais de Esaú. E diferente deles, Jacó então honra os seus pais, obedece os seus pais. E aqui tem uma lição importante para o casamento. Você que é jovem, você que está pensando em casar, você que está noivo, você que está pensando em constituir uma família, lembre-se, Deus sempre honra aqueles que honram os seus pais. Obedeça aos seus pais, honre os seus pais, perceba a reação dos seus pais diante das pessoas que você está desejando. Esse tempo do amor da juventude é muito perigoso. Você pode tomar decisões equivocadas que podem amargurar profundamente, não apenas o seu coração, mas o coração dos seus pais. Decisões erradas no passado trazem consequências, e muitas consequências que vão para a vida toda. Mas aqueles que temem, honram os seus pais, poderão experimentar também a fidelidade do Senhor, o cuidado do Senhor. E é isso que Jacó nos ensina. A segunda vez que Deus fala com Jacó é quando ele decide voltar. E ele então sai da casa de Labão. Veja, ele vai e trabalha 14 anos. E aí, além das duas mulheres, de Raquel e Leia, ele tem também as servas delas, dadas para ele para terem filhos. E Jacó então agora tem filhos, Jacó tem muitos animais agora, Jacó ele tem mulheres, filhos, animais, ele tem uma família, ele tem riquezas. 20 anos se passam e agora então ele decide ir embora. Mas por que ele decidiu ir embora? Tem um pormenor aí nessa história que é bem interessante e que nós precisamos lembrar. Por quê? Assim que completa os 14 anos, ele vai, Labão conversa com ele, não vai embora, fica aqui, cuida dos meus animais e tal e tal. Ele faz então um acordo com Labão, ele fala: olha, eu vou tirar os cabritos, as ovelhas que são listrados ou salpicadas aqui, manchadas, que naquela época para todo reprodutor, para todo pastor, representavam a quantidade mínima do rebanho. A maior parte do rebanho eram branquinhas, as ovelhas brancas. E aí Jacó faz esse trato com Labão. Ele ainda está com medo, ele está ainda com aquele jeito ligeiro dele. Ele vai tentar de todas as formas se apropriar e tirar vantagem. Ele tem lá umas receitas para os animais se reproduzirem e nascerem em maior parte listrados, manchados, e ele então, o rebanho dele começa a crescer muito. Os filhos de Labão, capítulo 31, versículo 1, então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda essa glória. Versículo 2 diz assim, do capítulo 31, viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como antes. Então Jacó, o que decide? Fugir de novo. E aí ele foge. E quando ele está nesse processo é interessante porque Deus vai ao encontro dele. Deus fala com ele. E é muito interessante porque Deus ele está por perto. Deus não está distante, até mesmo quando nós estamos com medo, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos, de repente, fazendo e fazendo coisas com medo, ou com receio, ou sentindo o perigo. Deus está por perto. E é muito interessante, porque Deus, ele fala com Jacó.
E Deus reafirma a promessa dele ali para Jacó. Capítulo 31, os versículos 26, o versículo 26, 27 e 28 diz assim: Então disse Labão a Jacó: Que fizeste que esquivaste de mim, levaste a minha filha como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria e com cântico e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas loucamente, pois agora dantes fazendo assim? Quando Labão o encontra, porque Labão vai atrás dele, e quando o encontra, Labão questiona. Mas ele questiona de uma outra maneira, porque Deus também já tinha falado com ele. Deus também já tinha falado ali com o próprio Labão, falando: olha, não fala mal nem bem lá com Jacó. E é muito interessante isso, porque Deus já estava cuidando, inclusive, de Jacó, mesmo quando ele não estava vendo. Deus já estava cuidando de Jacó, mesmo quando ele não estava percebendo nada. Ele estava com medo, aflito, ele põe sua família e tudo que ele tem, põe em viagem. 7 dias de viagem, Labão o alcança, mas Deus estava cuidando de tudo. Versículo 42 do capítulo 31, Deus fala: Jacó, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e no trabalho das minhas mãos repreendeu-te ontem à noite. Deus estava cuidando. Deus foi ao encontro de Labão e falou: repreendeu Labão. E Jacó pôde testemunhar do cuidado de Deus. E é muito interessante porque sair de casa, não aguentar ficar em casa, querer sair de casa, é um processo que muitas vezes inconscientemente você pode até ter passado ou estar passando ou vir a passar. Porque tem muitas pessoas que nem precisam sair do sofá para já estarem longe de casa. E essa segunda manifestação de Deus aqui com Jacó é o chamado de Deus para voltar para casa. Talvez você esteja aí na sua casa, mas o seu ânimo, o seu vigor, a sua criatividade, o seu carinho, o seu afeto, o seu amor já não estão mais aí na sua casa. E eu quero que essa palavra de Deus a Jacó venha sobre você. Versículo 3 do capítulo 31, disse-lhe o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e da tua parentela, e eu serei contigo. Deus diz: eu serei contigo. Volta o seu coração para o seio da sua família, volta para casa. Você fala: mas eu nem saí de casa, pastor. Muitas vezes os seus pés não saíram, mas o seu coração saiu. E o chamado de Deus é: volta para essa casa. Por quê? Porque tem a bênção do Senhor, eu serei contigo. Existe a prosperidade, a riqueza de Jacó, os filhos de Jacó, é a certeza de que Deus o abençoou. Ele também é protegido, Deus cumpre a promessa, intervém com Labão, ele é protegido e ele é liberado. Deus intervém e Labão libera ele, abençoa ele. Lá no final do capítulo 31, versículo 55, e levantou Labão pela manhã de madrugada, beijou seus filhos, suas filhas, abençoou-os e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Esse segundo encontro, essa segunda fala de Deus para Jacó reflete a bênção, a proteção e a liberação de Deus na vida deles. Mas ele estava voltando para casa. Quando a gente decide voltar, Deus vai nos abençoando, Deus vai nos guardando e Deus vai sustentando, provendo, abrindo portas. Isso é importante, nós entendemos. E o terceiro momento que Deus
fala, é aquele momento maravilhoso daquela briga ali no Vale do Jaboque, a luta com Deus. Jacó ainda estava com muito medo, ele já tinha mandado a família toda aí na frente, ele tinha mandado as mulheres, as crianças para tentar sensibilizar o coração de Esaú. Olha que covardia, que ponto ele chegou. Ele mandou os mais fracos na frente, por quê? Para tentar sensibilizar Esaú. Mas se Esaú viesse matando todo mundo, porque Esaú vinha de lá com 400 homens, vinha para a guerra, ele dava tempo dele fugir, dava tempo dele correr. Por isso que ele passou todo mundo, ele ficou sozinho, mas naquele vale, no medo dele, na fragilidade dele, ele vai então, ele tem um encontro com Deus ali sozinho. Ele luta com aquele anjo, com aquele homem de Deus. E aquele anjo do Senhor. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque traz para nós a verdade da manifestação do próprio Deus ali intervendo, e não apenas intervendo, mas o anjo do Senhor aqui é não apenas uma tipificação, mas a Bíblia não declara abertamente, mas nós entendemos que o anjo do Senhor, algumas versões vão trazer anjo com A maiúsculo, esse artigo que define o anjo do Senhor é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. A segunda pessoa da Trindade, é o próprio Jesus manifestado ali. A referência de o anjo do Senhor é diferente das expressões os anjos de Deus, os anjos no céu, é diferente. A expressão o anjo do Senhor, qual que é a principal característica desse personagem, dessa pessoa que aparece? Por que nós entendemos que é Jesus? Porque é o próprio Deus. Porque ele se identifica como Deus, ele fala como Deus, então ele se identifica como Deus, ele fala como Deus e ele assume, ele exerce a responsabilidade como Deus. Ele recebe adoração. Então, veja, lá em Apocalipse nós temos o relato de que o anjo não pode ser adorado. João é chamado a atenção ali na visão que ele tem dos céus. Mas o anjo do Senhor, todas as passagens do Antigo Testamento, Gênesis nós temos no capítulo 16, capítulo 18, Êxodo 3, Juízes 2, capítulo 6, capítulo 13, Zacarias 3. Nós temos o anjo do Senhor que é como o próprio Deus, ele fala como Deus, ele age como Deus e ele recebe adoração. Então nós podemos entender, e Jacó tem esse particular agora, essa luta. Que luta é essa? Essa luta que Jacó tem. Jacó, ele luta desde o ventre. Lembram quando Rebeca vai orar ao Senhor e a resposta que ela recebe tem duas nações brigando dentro de você. Quando vai nascer, Jacó nasce agarrado no calcanhar de Esaú. A primeira oportunidade, Jacó rouba a primogenitura de Esaú, se aproveita da fragilidade, da fome de Esaú e pega a primogenitura de Esaú. Agora Jacó está negociando com Deus, agora Jacó está brigando com Deus, ele brigou com Esaú, ele brigou com Labão, mas agora ele está brigando com Deus. Mas essa briga com Deus, ele não poderia sair mais o mesmo. Ele sai ferido, porque quem se fere em um encontro com Deus é transformado, deixa de ser enganador, deixa de ser usurpador, deixa de ser um mentiroso. Quem tem um verdadeiro encontro com Deus é ferido na carne, e ferido na carne é transformado pelo poder de Deus. Jacó tem essa experiência e ele pode declarar que ele viu a face de Deus. E ele chama aquele lugar Peniel, porque ele viu a face de Deus. Ele luta com aquele anjo, ele luta. Quando vai amanhecendo, o anjo vai e ele fala, não, agora você vai ter que me abençoar. E daquela luta, ele recebe uma ferida, um ferimento na sua coxa, no nervo da sua coxa. E ali, no seu momento de maior fragilidade, ele recebe a bênção, ele é transformado. O seu nome é mudado, a sua personalidade é mudada. Tanto que ele sai dali, no final do capítulo 32 tem esse relato, mas olha só que interessante. Versículo
3 do capítulo 33, diz assim: e ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se em terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Jacó que tinha mandado sua família toda na frente, agora depois desse encontro com Deus, ele passa na frente de todo mundo, ele vai, ele se humilha diante do seu irmão, ele pede perdão, ele vai à frente, ele assume o lugar que ele deve ter, que não é de mentiroso, que não é de omisso, que não é de enganador. O lugar que um homem de Deus, que um pai de família, um lugar da casa daqueles que amam e servem ao Senhor, é um lugar de proeminência, é o lugar da verdade, é o lugar do amor, é o lugar de se humilhar diante do outro, de abençoar a vida uns dos outros. Nesse conflito, Jacó nos ensina algumas coisas importantes. Esse encontro com Deus mostra para nós que esse a sós com Deus de Jacó é diferente. Nós precisamos de momentos a sós com o Senhor, de momentos únicos na presença do Senhor. Quando Jesus fala, entra no teu quarto, que teu pai te vê em secreto, é porque ali no secreto Deus vê quem realmente nós somos. Nós precisamos desse encontro com Deus, sermos machucados, feridos na carne, moídos, transtornados, constrangidos para sermos transformados. A verdade de Deus nos liberta, nos tira da omissão, do medo, do pavor e nos coloca no lugar onde devemos estar. Muda o conflito com Deus, muda, as coisas são transformadas. Quando Jacó pergunta o nome daquele anjo, ele está querendo conhecer, ele quer mais de Deus. Deseje mais de Deus, na intimidade da sua devoção, da sua vida espiritual. Busque conhecer mais a Deus. Conheça a Deus. E ele não se afasta enquanto não é abençoado. Ele entende a urgência da bênção, da ação, da provisão, da intervenção de Deus. Aquilo mudou a vida dele completamente. Qual é o encontro de Deus ou o encontro com Deus que tem mudado você, que tem transformado você? Depois, lá no capítulo 35, Deus vai falar com Jacó e ele então se purifica, ele se consagra, ele, toda a sua casa, a promessa é confirmada ao Senhor. Depois, lá quando ele já está descendo para o Egito, Deus fala mais uma vez com ele. Mas eu queria destacar essas 3 primeiras vezes que Deus falou com Jacó. Jacó, ele é um enganador e ele é o fujão, mas Deus intervém, Deus revela a ele um sonho, mostra para ele que tem um lugar, que tem um caminho, que existe uma possibilidade. Se você está enganando ou se enganando, creia, existe uma oportunidade para você. Existe uma oportunidade. Jacó, ele trabalhou muito, ele trabalhou 20 anos para Labão, ele serviu, mas ele foi reconhecido por Deus, ele recebeu a promessa do Senhor. Nada que você faz para o Senhor é em vão, nada que você faz com esforço, com dedicação, com empenho é em vão. Deus cuida e Deus reconhece o seu esforço, o seu trabalho. Se esforce, sue, o trabalho dignifica o homem, o trabalho não é maldição. Antes do homem pecar lá no Jardim do Éden, Deus já tinha dado o trabalho, ele deveria cuidar do jardim. O trabalho é uma bênção, o trabalho dignifica, honra o homem, o pai de família, o trabalho. Jacó, ele trabalhou muito tempo e Deus o reconheceu e cumpriu a promessa. Jacó, ele era um medroso, ele luta com Deus, ele vê a face de Deus e ele é transformado. Não sei o que oprime o seu coração, o que afasta você, o que deixa você mal com as pessoas, o que impede você de fazer as pazes com as pessoas, mas eu quero dizer, baseado nessa história linda que nós lemos, que Deus pode transformar o teu coração. Deus pode transformar você de um medroso para um corajoso, de um covarde para alguém que assume o seu lugar. Deus pode e vai abençoar você. Jacó, ele, depois de todo esse processo, ele obedece a Deus, ele se consagra ao Senhor e vive todas as promessas.
Jacó ele vai morrer lá no Egito, na cidade de Gósen. José deu o melhor lugar da terra para ele e ele vê toda a sua grande família sendo cuidada e sustentada. Que história maravilhosa, que história impressionante. E eu quero que você seja muito abençoado por essa história. E para terminar essa fala dessa noite, eu quero deixar 3 princípios para o teu coração, para a tua vida. Jacó é esse que lutou desde o ventre. Antes de nascer, ele já estava lutando. Ele brigou com Esaú, brigou com Labão, ele brigou com o próprio Deus, ele lutou com Deus. Mas é ele que vai ser transformado. É ele que vai ter a experiência mais intensa. Deus fala com ele, Deus se apresenta a ele. Para que a nossa casa seja um lugar agradável, para que a nossa casa seja cheia da presença de Deus, para que o teu coração e a tua vida seja essa casa habitada e desejada pelo próprio Deus. 3 princípios eu quero deixar com você. Primeiro, precisa haver mudança de atitude. Jacó vai nos ensinar que precisa ter mudança de atitude. Quem enganava, deixa de enganar. E para deixar de enganar, precisa aprender a deixar de enganar. Precisa aprender. E eu quero deixar com você o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 5, para esse primeiro princípio de mudança de atitude. Olha o que o texto diz. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e inveja, e todas murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provades que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia! Pedro vai falar desse processo de crescimento, de amadurecimento, para você ser essa habitação de Deus. Precisa ter mudança de atitude. Mentia, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Enganava, não engana mais. Precisa mudar de atitude. Segundo princípio, precisa mudar o sentimento. Mudar o sentimento. E eu coloquei de propósito o sentimento depois da atitude, porque tem muita gente querendo mudar primeiro o desejo, falar, quando eu tiver vontade, é que eu não tenho vontade. Não, mas, por exemplo, amar não é uma questão de vontade, amar é uma questão de obediência, é uma ordem divina, você tem que amar. E é muito interessante isso daqui, porque o segundo princípio é mudar o seu sentimento. Ele era medroso. Ele deixou de ser medroso. Por quê? Porque ele teve um encontro com o Senhor. Outra coisa muito interessante que é o amor que ele tem por Raquel. O amor que ele tem por Raquel faz ele trabalhar tanto. E olha só que interessante, no capítulo 29, no versículo 20, olha que interessante o que ele vai declarar. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. O amor dele era tão grande que ele trabalhou 7 anos e para ele foi como se fosse um pouquinho de dias. Veja a importância, o sentimento é tão grande que ele faz daquele sentimento a motivação para fazer muito mais. E é muito interessante porque nessa expressão de amor dele, mostra para nós e traz para nós uma verdadeira devoção a Cristo que devemos ter. Aquele que encontra o amor de Deus que é revelado em Cristo Jesus, como Paulo escreveu nos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, que esse amor é provado uma vez que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor, quem tem um encontro com esse amor é constrangido. E isso é importante, porque foi por amor que Cristo se entregou naquela cruz e morreu por mim e por você. O sentimento, ele é importante e ele deve ser transformado.
Quais são os sentimentos que a sua casa tem gerado em você? Quais são os sentimentos que você tem gerado na sua casa? Isso precisa ser mudado. Será se outros não estão querendo sair de casa por causa dos sentimentos que você tem levado, que você tem desenvolvido, que você tem nutrido ali? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer. O amor de Jacó por Raquel fez dele os dias mais trabalhosos serem como poucos dias, porque ele a amava. Que o seu sentimento, que a sua devoção, que a sua entrega, que a sua atitude, que a sua postura seja para desenvolver, nutrir, ampliar o verdadeiro amor na sua casa. O terceiro princípio, se o primeiro é a mudança de atitude, o segundo é a mudança de sentimento, o terceiro é a mudança espiritual. E eu coloquei em terceiro lugar mesmo, porque é claro que é o Espírito que começa a mover as primeiras mudanças, sim, mas espiritualmente você só vai ter uma mudança significativa depois de um processo de libertação. Deus falou com Jacó, ele instituiu a casa de Deus, ele decidiu dar o dízimo, ele decidiu servir só ao Senhor, mas depois ele engana Labão, depois ele foge de Labão, ele ainda está no processo. Deus revela a ele então a maior das transformações, a transformação espiritual. A transformação espiritual que Jacó experimenta é a maior mudança da sua vida. E eu quero chamar a sua atenção para o fato da mudança do nome dele, que é muito interessante, porque Jacó remete à sua posteridade natural. Ele é filho de Isaac, neto de Abraão. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Os filhos de Jacó, os descendentes dele são abençoados. Mas Israel tem a ver com a posteridade espiritual do povo de Deus. E é muito interessante, Isaías capítulo 9, versículo 8, diz assim: o Senhor enviou uma palavra a Jacó e ela caiu em Israel. Israel é o espiritual de Deus, é o espiritual do natural. E Jacó representa justamente essa transformação, essa mudança. Jacó, que era perspicaz, sagaz, agora ele é obediente. Jacó, que era religioso, agora ele é dependente de Deus completamente. Lá em Betel, ele fala, se o Senhor for comigo, ele está interessado no que Deus pode dar a ele. Esse é o princípio da religiosidade. Mas lá em Peniel, ele se derrama e ele apenas quer saber o nome de Deus. Ele não quer mais o que Deus pode dar, ele quer conhecer mais a Deus. Jacó, de natural, ele se torna Israel, o espiritual. Nós precisamos confiar no Senhor, crer que Ele pode prover, mas nós precisamos depender do Senhor, depender cada vez mais do Senhor. Que a sua casa seja cheia de Deus, que a sua vida seja um lugar que o próprio Deus possa se manifestar. Que a sua casa seja um lugar de alegria, paz e prosperidade. E que a sua vida seja a casa de Deus. Eu quero terminar essa palavra orando por você. Você está aí com a sua família. Se essa palavra falou ao seu coração, ore ao Senhor, se consagre ao Senhor, entregue ao Senhor. Se você está ouvindo e você ainda não faz parte de uma igreja, se você ainda não faz parte do corpo de Cristo, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, saiba que Ele é o único caminho para chegar a Deus. Não existe outro caminho. Arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus. Ore comigo nesse momento também. Pai eterno, Pai de amor, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. E que nessa noite, ó Deus, a Tua palavra tenha, ó Deus, provocado, transtornado, incomodado o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, para que nós possamos desenvolver as mudanças que o Senhor deseja fazer em nós. Abençoe cada casa, cada família, os teus servos que estão orando ao Senhor nesse momento.
Abençoe cada pai, cada mãe, cada filho, filha. Ó Deus, em nome de Jesus, genro, nora, sogra, sogro, ó Deus, famílias das mais diversas, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja conduzindo no caminho do amor, da libertação, da provisão, do cuidado, da dependência, que haja mudança nas atitudes, que haja mudança nos sentimentos e que a verdadeira e principal mudança aconteça no espírito. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor estão orando comigo nesse momento. Deus, em nome de Jesus, transforma esse coração, que haja uma transformação, uma libertação espiritual, que o teu poder e a tua palavra venha arrancar os agrilhões que estão prendendo no passado, prendendo nas coisas mal resolvidas, na falta de verdade, na mentira, no engano, no roubo, na fuga. Ó Deus, em nome de Jesus, liberta, cura, transforma esta casa, esse lar, essa pessoa, esse coração, para a glória do Senhor. Pois nós oramos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Está aqui o número do nosso WhatsApp. Entre em contato conosco. Nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a tua vida. Nós teremos o imenso prazer de entrar em contato com você, com a sua família, com a sua casa. Deus abençoe sua vida, meus irmãos. Que em nome de Jesus a sua casa seja o lugar de Deus, seja o lugar da presença e da manifestação de Deus em você, através de você, para a glória de Deus. Deus abençoe e fique em paz, uma semana na presença do Senhor, em nome de Jesus. O meu coração, Espírito de Deus, eu sou tua habitação, sou morada adornada pela santidade, tua voz nessa geração. Estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e o derramar de tudo que tu és, o amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. O meu coração, Espírito de Deus, eu sou tua habitação, sou morada adornada pela santidade, tua voz nessa geração. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus.
igreja resplandecerá. Na tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei, na tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor. Somos povo de Deus. Tua igreja prevalecerá. Tua igreja resplandecerá. Tua igreja resplandecerá. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Nós somos um no Senhor. Somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Love explode and bring the dead to life. A love so bold to see a revolution somehow. And love explode and bring the dead to life. A love so bold to bring a revolution somehow. No, I'm lost in your freedom. And this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive.